a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, e também agora pelo Facebook, com o nosso programa Estação da Luz, que vai ao ar de domingo a domingo, sempre às 19 horas. E hoje, segunda-feira, um momento especial, porque nós temos a presença da nossa querida Sandra Borba e o nosso Assis Pereira, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, trabalhadores incansáveis do movimento espírita, não só daqui, mas de todos os lugares, porque por onde eu estive aí com a rádio, quando eu falei no seu nome, todo mundo me dizia algo. Olha, foi da França para os Estados Unidos. Então, a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e também do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje, como nós falamos, nossa querida Sandra e o nosso querido Assis. Boa noite, minha amiga, boa noite, meu amigo. Muito obrigado por terem aceitado o convite mais uma vez. Boa noite, uma alegria imensa. Boa noite, irmãos queridos, muita paz. Muito bem. E eu não posso deixar de perguntar como é que vai Dona Emily, tá boazinha? Emily tá ali. Emily diz que é famosa. Ela mesma diz que ela é famosa. Tá certo. Você falou o nome dela, ela já tá aqui pulando para vir aqui. Olha para aqui. Emily é conhecida por todo canto, né? Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Menina, tudo bom? Mas ela tá o quê? Ela tá com 10 anos, né, Sandra? É França, é Alemanha, em todo canto. Em todo. Minha amiga, nós vamos iniciar com a prece e a gente passa para você uma prece muito bonita, que é a prece de Cirintos. É uma das preces mais lindas, acho que depois do Pai Nosso, é essa prece. E é uma homenagem a todos aqueles que estão na audiência do nosso programa Estação da Luz. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que furtam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, os filhos do erro. Porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem.
extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiraram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. E nós voltamos agora, depois dessa mensagem belíssima. Meu amigo Assis e minha amiga Sandra, o livro Paulo Estevam, que é a base do estudo da noite de hoje. Vamos começar aí, Sandra. Está ali vendo ainda as possibilidades lá da internet dela. Coríntios 2. Não. Mas eu acho que vai dar certo. É para melhorar a qualidade do som, tá bom? Muito bem. Agora tá ótimo, menina. Traga aqui a sua verba, os seus conhecimentos. Pois é, inicialmente... Minha amiga, como você é maravilhosa e conhecida em todo o planeta. E assim também. Capítulo 13. Meus amigos, é porque com essa situação agora, aí parece que a gente ganhou realmente muitos quadrantes, né? E não é só, logicamente, fora não, viu? Aqui no nosso interior do Rio Grande do Norte, norte do Brasil. Então, a nossa preocupação é ter a possibilidade de colaborar, né? Sempre que possível. Hoje mesmo já fizemos uma à tarde, né? Agora à noite, amanhã estaremos em Currais Novos, e esse mundo virtual tem essa riqueza, nos leva a lugares que fisicamente nós teríamos muita dificuldade de comparecer. E gostaríamos também de dizer àqueles que nos acompanham, que nos ouvem, que não é pelo fato de ser virtual que é menos esclarecedor, que é uma atividade a menos. Não, não é, né? Então, nós nos sentimos muito felizes pela situação que Deus nos permite vivenciar desse contato, né? Mesmo sendo esse contato virtual, mas principalmente pela oportunidade de encontrar. Aqui mesmo estou recebendo já um abraço do Zenilton, né? Um abraço, Assis, um abraço, Sandra. Então... Um abraço, amigo querido. Então, é muito importante essa via de contato, que nós não vamos, lógico, dispensar o presencial, o olho no olho, o abraço, a vibração, mas, sem dúvida nenhuma, é mais um canal que nós teremos a oportunidade. Oi, Cris, se cuida. Então, meus queridos amigos, o nosso querido Tavares nos convida para tecer algumas considerações em torno do livro Paulo Estevam. É uma obra monumental, podemos assim dizer. O Assis, que é especialista aqui na área, vai traduzir isso melhor do que nós, mas gostaríamos de iniciar dizendo, é uma obra monumental. Quem não leu, né, são mais de 400 páginas, a depender da fonte, quase 500, 600 páginas e assim por diante, depende muito da fonte que foi utilizada para a impressão, e como ele mesmo diz, não apenas mais um livro sobre Paulo, né? Não é apenas uma homenagem a Paulo, é, na verdade, um conjunto de reflexões que esse extraordinário espírito nos traz, Emmanuel, pela verve mediúnica do nosso querido Francisco Cândido Xavier, publicação ainda na década de 40 da Federação Espírita Brasileira. Então, é um livro que não é só história, é um livro que não é só uma homenagem, é uma lição para todos nós, uma lição para o mundo cristão em especial, uma lição para identificarmos não só a grandeza desse espírito Paulo, mas de conhecermos o que conhecemos pela Sagrada Escritura muito pouco, que é a figura de Gesiel, ou Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Toda a primeira parte do livro é dedicada à figura de Gesiel, sua família, sua luta, e nós vamos descobrindo, página a página, que, na verdade, essa extraordinária criatura que foi o Estevão era alguém que já possuía em sua condição evolutiva e espiritual muitos dons, muitas virtudes
e que bastaria mais adiante, depois a história a gente vai ver, né, bastaria o contato com os discípulos de Jesus para que ele, de fato, pudesse assimilar de uma maneira tão extraordinária a lição do mestre. Mas algumas curiosidades, vamos lá. Nós tivemos a oportunidade, em realizando uma tarefa na cidade de Uberaba, onde o nosso Chico militou tanto tempo, né? Passando também por Pedro Leopoldo, conhecendo a Fazenda Modelo, inclusive, e os companheiros que nos conduziam nessas visitas nos afirmavam o local, nos mostravam o local onde o nosso Chico Xavier teve a oportunidade de psicografar, né, a obra Paulo e Estevão. E nos diziam os companheiros que ele não só psicografava, ele era capaz de ver os quadros que ele estava psicografando, chorando inúmeras vezes pela beleza desta obra extraordinária. Então, como dizíamos, não é só mais uma obra, não é só um romance histórico, uma obra romancizada, mas é uma obra imperdível e de leitura renovada. Eu e o Assis lemos essa obra no nosso Evangelho no Lar, antes mesmo do casamento, ou seja, quase 40 anos atrás, nós já líamos, relemos e continuamos a reler sempre, porque é sempre um olhar diferente que o leitor tem pelas experiências, por novas leituras, quando ele se debruça sobre essas páginas. Mas, sem dúvida alguma, além da bela figura de Estevão, que nós começamos a conhecer melhor através de Emmanuel, nós temos toda uma narrativa, né, que não é só uma narrativa histórica, é uma narrativa repleta de sensibilidade, de emoção, de reverência do Espírito Emmanuel, a figura de Paulo, que sem dúvida nenhuma se enquadra na condição de um seu mentor espiritual. Vamos lembrar da figura do próprio senador Públio Lentulus, que teve a oportunidade de ver, ainda que rapidamente, a figura do apóstolo à distância. Lembremos, em especial nos dias de hoje, e aí é importante aquilo que nós dizemos, a lente através da qual você faz a leitura, o olhar atento, né? Porque o livro nos apresenta nuances que muitas vezes uma leitura rápida não nos possibilitará perceber. Por exemplo, quando nós lemos sobre a conversão de Saulo às portas de Damasco, há um detalhe bem rápido colocado pelo Espírito Emmanuel. Ele diz que quando Paulo, no caso Saulo, se dirigia a Damasco para perseguir Ananias, ele havia obtido, inclusive, a informação de onde estava Ananias através de um processo muito cruel, que era chamada tortura das unhas, que fora aplicada a um jovem cristão. E aí, então, ele se dirige àquela cidade, Damasco, né, e preste atenção, o Espírito Emmanuel diz, ele estava extremamente pesaroso, ele estava numa crise existencial. Essa crise existencial tinha uma razão de ser. Ele achava algo estranho, né, no que dizia respeito, em especial, aos chamados homens do caminho e ao próprio Estevão, que ele teve toda aquela participação no processo de apedrejamento. Emmanuel situa que essa crise existencial de Saulo dizia respeito a uma interrogação que ele tinha. A interrogação era mais ou menos a seguinte: ele havia, no contato com os homens do caminho, percebido em João, em Pedro, né, uma serenidade, uma paz de espírito que ele procurava. Da mesma forma, ele sabia, ele percebeu, aliás, né, no processo do apedrejamento e morte de Estevão, que Estevão estava sereno diante daquela situação. A pergunta que ele fazia era a seguinte: como é que ele, que desde a idade definida pelos judeus, né, como a idade de adentrar realmente a um processo de juventude, a partir dos 13 anos, se não me engano, mais ou menos, ele cumpria a lei, ele estudava, ele tinha sido preparado para ser um doutor da lei, ele era um doutor da lei, ele vivia a lei, mas ele não tinha aquela serenidade. Então é muito interessante o livro, porque ele vai nos revelando esses detalhes, né? Então, o detalhe específico do que é que está passando
no coração, na mente de Saulo, quando ele vai ouvir a voz e ver aquela luz que o enceguece. Há um outro detalhe que nós consideramos assim de extrema relevância, aliás, dois outros detalhes, antes de passar para o Assis, que é exatamente a situação que ele vai enfrentar quando, depois de 3 anos no deserto de Dan, ele procura os discípulos do Senhor, e aí, então, ele é aconselhado a procurar a sua família em Tarso. O encontro dele com o velho Isaac é uma das páginas mais sensíveis, porque nesse momento em que ele chega à sua antiga residência e ele vai ter o contato com o seu pai, a primeira pergunta que o pai lhe faz é o que era que tinha acontecido, que palhaçada seria aquela, né, às portas de Damasco. Enfim, ele recebe todo o impacto do o velho judeu, e o que nós mais chamamos a atenção é quando ele vai embora, porque o pai pede para ele escolher entre a família e ele, né, no caso, Jesus, e ele vai dizer que todos precisavam de Jesus, então o pai o manda embora. Mas um detalhe curioso da própria condição judaica, o pai manda lhe entregar, né, um saco de moedas. Mais uma vez, olha a importância do detalhe da lente que a gente usa para se debruçar sobre as páginas de Paulo Estevão. Na hora que o empregado o chama, ele sai à rua, estava quebrado, doente, faminto, e ele quer entregar as moedas, ele tem uma vontade, é o que está lá escrito, de rebolar de volta e dizer que não queria. Aí ele percebe o quanto os 3 anos no deserto de Dan, todo dia ali, lendo, estudando, né, aquela coisa toda, mas ainda o homem velho estava ali com ele, presente, quanto ele precisaria trabalhar. De fato, ele passará mais 3 anos, mais ou menos, ali em Tarso. Ou seja, todo um processo de formação de Saulo enquanto trabalhador vai levar em torno de 6 anos, 6 anos e meio, 7, dependendo também de como a gente poderia imaginar os processos de deslocamento. E o terceiro ponto que nos chama muito, mas muito mesmo a atenção é aquilo que Paulo relata em uma de suas cartas, que um homem existe que foi alçado do céu, não sabe se no corpo ou fora dele, mas ouviu palavras inefáveis que não teria como expressar. Então, essa deixa em uma de suas epístolas, Emmanuel vai nos relatar. Ocorre exatamente em Tarso, quando ele, chorando compulsivamente, vai após esse encontro com o pai, e lá, numa das cavernas do Tauro, ele tem uma experiência muito forte, que é o encontro com Abigail e Estevão. É lá, inclusive, que ela lhe perguntará de modo assim bem direto. Ela o vê chorando, está emocionado, enfim, toda a situação vivenciada, e ela se aproxima dele com amorosidade, mas ao mesmo tempo com energia, que é a característica de um espírito dessa condição. Aliar a ternura, a energia. Ela olha para ele e faz uma pergunta que a mim, pessoalmente, pesa muito. Ela diz assim para ele, perguntando: choras? Mas nem começou ainda. Olha, nem começou a trabalhar para Jesus, já está chorando. Então, vai acontecer aquele diálogo que gerará o famoso programa de Abigail, que é sintetizado em 4 verbos: ama, trabalha, espera e perdoa. Né? Então, o livro merece não só ser lido, ser relido tantas vezes quantas forem necessárias para que nós possamos conhecer um pouco da história do cristianismo, conhecer essas figuras e beber, em especial, nas suas experiências. As experiências vivenciadas por Gesiel, por Saulo, Paulo, né? As angústias de Abigail, os conselhos sábios de Gamaliel, né? As lutas do cristianismo nascente, Pedro, Tiago, os discípulos, o trabalho em equipe que Paulo realiza, a formação de trabalhadores jovens, o encontro com Timóteo, posteriormente todo o trabalho que ele vai ter com Tito, com Silas, a experiência que ele fez na primeira viagem, ele fez Barnabé, que estava com ele, refletir sobre a imaturidade do adolescente João Marcos,
que não aguentou logo de imediato o tombo, mas Paulo diria a Barnabé algo muito sério: não estamos numa aventura, manda João Marcos de volta. Quando ele estiver preparado, ele então, né, estará na condição de servidor. E no próprio livro nós vamos ver o João Marcos já mais adiante, mais maduro, mais experiente, fazer parte da própria equipe de trabalho. Então isso revela um Saulo que se preocupa na formação dos recursos humanos, do trabalho em equipe, da admoestação carinhosa aos irmãos, do afeto, do cuidado, tudo isso nós desejamos a você, né, para que você leia, releia, né, e leia com olhares diferentes esta obra extraordinária. Mas nós vamos passar para o nosso Assis, que está aqui ao nosso lado, que é um leitor inveterado, né, da obra Paulo Estevão, para que ele possa conversar e dizer aos irmãos sobre as suas impressões. Passar para ele aqui o microfone. Boa noite, meu amigo Assis. Muito obrigado. Boa noite, querido irmão Tavares, queridos irmãos que nos assistem, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. É uma alegria espiritual estarmos com vocês, participando desses momentos dos nossos estudos, em que a obra Paulo Estevão, ela se evidencia como uma obra muito importante para a compreensão da doutrina espírita dentro da perspectiva do cristianismo redivivo. Então, nós temos a obra, né, Paulo Estevão, vocês conhecem já, um romance extraordinário do Espírito Emmanuel, né? Uma obra extraordinária, Paulo e Estevão. Ver se essa foto fica melhor. Essa foto que nós também tiramos aqui, né? Que nos mostra exatamente a capa, né, dessa obra, essa obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Paulo Estevão, a obra Paulo Estevão, sem dúvida alguma, meus queridos irmãos, é um dos maiores e mais belos romances psicografados pela mediunidade ímpar de Chico Xavier. Nessa obra, predomina a veracidade dos fatos, na mais completa biografia que se conhece de Paulo de Tarso. Sua atuação como adversário de Jesus e defensor extremado do judaísmo, a gloriosa conversão a caminho de Damasco e os testemunhos incomparáveis de sua fé cristã desfilam numa sucessão comovente de fatos. Suas viagens e seu holocausto em Roma emergem com toda a pujança, fechando o ciclo de sua atuação como o grande sustentáculo do cristianismo nascente. É um livro inovidável como exemplo de amor a Jesus. O título da obra, Paulo Estevão. Autor, o Espírito Emmanuel. Médium, Francisco Cândido Xavier. Local onde a psicografia aconteceu, Pedro Leopoldo, julho de 1941. O gênero da obra é uma bibliografia romanceada. E o autor espiritual, já no início da obra, em breve notícia, ele diz: este livro modesto foi gravado por um espírito para os que vivam em espírito. Então é muito importante já essa colocação do Espírito Emmanuel, de que é uma obra que foi escrita exatamente por um espírito para os que vivem em espírito. Quais são os objetivos da obra Paulo e Estevão? Na própria fala do autor espiritual, ele nos diz que é transferir ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual, acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios, bem como
apresentar a figura do cooperador fiel, que é Paulo, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Igualmente, tem como objetivo a obra recordar para todos nós as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre Jesus num esforço incessante. E também reconhecer que o apóstolo dos gentios, ele não poderia chegar aos objetivos dos seus compromissos em ação isolada no mundo, como Sandra bem destacou, a figura extraordinária de Gesiel, de Abigail, de Ananias, de Gamaliel, de Pedro, de João e de tantos outros que são personagens dentro dessa obra. Quais são as intenções do autor espiritual? Duas situações se apresentam. Primeiro, Emmanuel, ele se dirige, como ele próprio diz, às igrejas amornecidas da atualidade, que quantas vezes estamos distanciados do verdadeiro sentimento e vivência do Evangelho. Também nos adverte dos falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo, com tendências à ociosidade do espírito e manifestação de menor esforço. É uma chamada muito grande para nós espíritas, porque é uma chamada forte às tendências, à ociosidade, à acomodação, ao menor esforço, quando nós sabemos que o processo evolutivo demanda esforço, trabalho permanente. O autor espiritual também nos mostra do quanto nos compete em trabalho próprio a fim de irmos ao encontro de Jesus. Ou seja, o trabalho é um trabalho profundo de renovação interior. A obra, então, ela tem duas partes. Na primeira parte, alguns capítulos, como Corações Flagelados, é o início da obra, situa aquela família, a família de Gesiel, Abigail, Josedebe, e intitula-se o primeiro capítulo Corações Flagelados. São momentos muito difíceis que a família enfrenta de perseguições, as lágrimas, os sacrifícios, Gesiel sendo conduzido às galeras, Abigail tendo que fugir, o pai desencarna, e aí nos encontramos também em Jerusalém, quando Gesiel tem os primeiros contatos, né, na casa do caminho, quando ele é acolhido na casa do caminho. Nas estradas de Jope, nós vamos observar aí o namoro de Saulo de Tarso com Abigail, as conversações desse casal, é uma maravilha. Os diálogos desses dois namorados, Saulo e Abigail. Leiam que vocês vão observar. Tem também a pregação de Estevão, as pregações que ele desenvolvia, porque Estevão, ele passou a ter, assim, uma vivência extraordinária após conhecer através de Pedro quem foi Jesus. Então, ele se destacou extraordinariamente na comunidade cristã. Tem todo aquele processo de perseguição inicial, movida por Saulo de Tarso, ele comparece ante o Sinédrio, tem as perseguições, a desencarnação de Estevão, Abigail cristã, ela se torna cristã. É uma história maravilhosa pela ação de quem? De Ananias. Ananias é aquele grande instrutor, né, do qual Abigail recebe as primeiras orientações do Evangelho, tocada no coração. E aí segue-se, depois de tudo isso, Paulo indo a Damasco para as perseguições em torno do próprio Ananias. E é quando nós vamos encontrar, naquele caminho de Damasco, o encontro dele, né, com Jesus, né, na estrada, quando Jesus aparece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tem outras situações que envolvem, então, na segunda parte, rumo ao deserto, Sandra falou,
a experiência que ele desenvolveu, não é? Passando vários anos, 3 anos no deserto de Dan, como tecelão, as lutas e humilhações enfrentadas, depois os convites que recebeu para participar da comunidade de Antioquia, da Síria, não é? Em companhia de figuras extraordinárias como Barnabé, que é considerado por Emmanuel como o padrão justo, o homem cheio de espiritualidade, em sintonia com Jesus e os seus abnegados mensageiros. As lutas pelo Evangelho, aí são extraordinárias. Sandra fez uma síntese já dessas lutas, as viagens, várias viagens, com aqueles que foram também os seus acompanhantes, dentre os quais Lucas, né, o médico Lucas, que escreveria o Evangelho segundo Lucas, e também Atos dos Apóstolos, que registra muitas das situações que Emmanuel também desenvolve nessa obra Paulo e Estevão. As peregrinações e sacrifícios, os grandes testemunhos, onde ele entrava, ele não saía sem a pedrada, sem o açoite, sem a perseguição, e aquele grande momento em que, já sem muita condição de atender todas as requisições que lhe eram feitas das mais diversas cidades, numa noite em que ele está em prece na igreja de Corinto, que ele tinha fundado, eis que ele sente a presença do Cristo, a presença de Jesus, e diz para ele que não se perturbe, que pelos poderes do Espírito ele poderia entrar em contato com todas aquelas comunidades escrevendo, e ele começa a escrever as epístolas que serão assim lidas nas igrejas, que serão lidas naquelas comunidades do cristianismo nascente. E Pedro considera que são cartas que vieram diretamente da esfera do Cristo. As epístolas, meus queridos irmãos, elas têm um sentido muito elevado de universalização da nova doutrina, né? Então, por isso mesmo, é importante destacar que todas essas atividades, elas desenvolvidas pelo apóstolo Paulo, elas são muito significativas para que nós consigamos perceber os destaques desta obra. Então, que destaques nós poderíamos fazer a esta obra? Primeiro, a visão de universalidade do Evangelho de Jesus. Através do trabalho de Paulo de Tarso, nós tivemos o Evangelho divulgado, expandido para o mundo inteiro. A universalização do pensamento de Jesus não ficou limitado, preso, circunscrito ao contexto judaico. Outra coisa que a obra nos adverte, os desvios doutrinários, que já no contexto ali da vivência de Paulo, observando desvios, inclusive na própria igreja de Jerusalém e em outras situações, os desvios doutrinários e a influência do judaísmo na comunidade cristã primitiva, já que o movimento cristão ele surge sob a influência do judaísmo, e Paulo é que vai fazer a ruptura, né, de forma equilibrada e segura. Outra coisa que a obra nos convida a perceber é a autonomia, a necessidade de autonomia das instituições religiosas, no sentido de preservar a sua unidade, manutenção e independência, sem estar independente de órgãos públicos, de elementos assim externos que venham a influenciar e desviar a instituição, no nosso caso espírita, dos seus elevados objetivos de estudo e vivência do espiritismo, através das obras de Allan Kardec. Também a obra tem como destaque os cuidados para que a pregação evangélica não seja sufocada por ideias nocivas. E Paulo enfrentou muito isso. Até na epístola aos Gálatas, ele faz severas admoestações aos irmãos da Galácia
que, após receberem todas as suas orientações, quando ele se afastou para ir para outras comunidades, houve influências de judeus que procediam de Jerusalém e foram instilando, por exemplo, a necessidade da circuncisão, a necessidade de não se alimentar de carnes sufocadas, essas coisas todas. Então, Paulo defendia a liberdade com Cristo, a conversão sem depender da circuncisão, que era uma exigência judaica. Outra coisa importante da obra é o cuidado que Paulo, através de Emmanuel, né, nessa obra, nos diz da superação das dissensões internas dentro das instituições dedicadas a Jesus, que devem preservar a confiança fraternal entre os seus membros, a solidariedade entre todos e a certeza do entendimento mútuo, superação das dissensões, das discórdias, dos melindres e preservar a união dos trabalhadores. Igualmente, o apoio decidido na obra de Jesus, independentemente das opiniões divergentes, porque o grande objetivo nosso, à luz do Espiritismo, revivendo Jesus, é que a mensagem do Mestre querido, ela se mantenha dentro daquilo que Jesus nos ensinou. Daí, o Espiritismo, o cristianismo redivivo. A base kardeciana, ela precisa ser muito bem estudada, preservada, para mantermos uma casa espírita em condições satisfatórias. Outra coisa que a obra nos leva a refletir é que a igreja primitiva, ela era sustentada, ela era orientada pela orientação dos espíritos superiores. A prática da mediunidade era uma prática regular nas comunidades do cristianismo nascente, onde os espíritos mensageiros de Jesus, os trabalhadores do bem, se comunicavam, davam as orientações para que essas comunidades se mantivessem íntegras, perseverantes no trabalho que o Mestre lhes confiara. O exemplo também e a vivência dos primeiros cristãos. As lutas enfrentadas para, de fato, a árvore do Evangelho florescer. Destacamos na obra também a fidelidade de Paulo, de Estevão e das personagens que estão na obra. A fidelidade ao Cristo, ao programa que o Mestre instituíra e que os seus apóstolos deram continuidade. Observemos então, meus irmãos, que a preservação da pureza doutrinária emerge dessa obra como uma recomendação a todos nós espíritas, cristãos, que retomamos essa base dos ensinos do Evangelho para que nós nos mantenhamos em segurança espiritual. Logo, destacamos duas falas dentro dessa obra. Aquela do contato de Jesus com Paulo, a fim de que ele começasse o trabalho das epístolas, quando Jesus diz para ele: o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e de sua vida. E no final de sua existência, depois de tantas lutas, de sacrifícios, mais de 30 anos viajando, pregando o Evangelho, difundindo a mensagem do Mestre, Paulo escreve: combati o bom combate, cheguei ao fim da carreira e conservei a fé. Então, meus irmãos, é uma felicidade estar com vocês nesse momento, nessa noite, rememorando essa obra extraordinária que é Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, obra editada pela Federação Espírita Brasileira, que merece ser estudada por todos nós nas nossas casas espíritas para sentirmos o odor do Evangelho dos primeiros tempos, pois esse é o objetivo também da nossa
retomada nas nossas casas, de vivência, a partir do estudo da doutrina, dessas orientações sublimadas do Evangelho, que Allan Kardec desenvolveu na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, estamos muito felizes pelo convívio com todos vocês, desejando que as bênçãos do Divino Mestre permaneçam conosco e que toda essa caravana espiritual que integra a obra Paulo e Estevão, né, já com Chico Xavier fazendo parte no mundo espiritual dessa caravana, possa nos assistir e nos inspirar. Obrigado, irmãos. Nós é que agradecemos, meu amigo Assis. Pois é, meus queridos. Uma viagem muito grande. Uma viagem aí. Pois é, então, nós gostaríamos de... Pois não, diga. Nós temos aqui algumas perguntas, tanto do Facebook como também da rádio. Se você puder... Então, mano. Essa daqui é do Zé Nilton. Zé Nilton é lá da Bahia, diz que é fã de carteirinha assim, mas é muito difícil não ter um fã de carteirinha. Zé Nilton. Ele pergunta assim, você acha que Saulo, em uma só reencarnação, pode evoluir ao mesmo nível de Gesiel, do Estevão? Nós podemos dizer que o Saulo, ele deu um grande salto no processo evolutivo. Quando a gente consulta o Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Jesus dizendo que Saulo era o vaso escolhido. Nós tivemos a oportunidade de escrever um artigo exatamente, Paulo, o evangelizador escolhido. Quando Jesus conversa com Ananias, a fim de que ele pudesse ir até a estalagem para ter um contato com Saulo, aplicar-lhe a imposição das mãos para que ele voltasse a enxergar, porque ele ficou cego naquele encontro com Jesus em Damasco, e naquele momento Jesus faz a Ananias uma dupla revelação. A primeira revelação é dizer que ele, Saulo, era o vaso escolhido por ele, né? O vaso escolhido pelo próprio Cristo, a fim de levar a sua palavra aos filhos de Israel e às outras nações. E tem uma profecia de Jesus, que essa é muito séria, quando Jesus diz a Ananias, e ele saberá o quanto precisará sofrer por amor ao meu nome. Então, isso que ele disse se cumpriu perfeitamente, né? Ele, como Assis colocou, não tinha um local onde ele entrasse, uma aldeia, uma cidade, por menor que fosse, que não se tornasse o quê? Objeto de escândalo, de perseguição, especialmente dos judeus ortodoxos, né, mais tradicionalistas, e ele tem um currículo que está em uma das suas epístolas aos Coríntios, e nessa epístola ele vai dar um currículo dele, que é bem rápido. Ele diz assim, que ele sofreu perigos de deserto, de mar, perigos por terra, açoites, não só o açoite comum, mas o açoite com varas, que é mais doloroso ainda, né? E ele fala das dificuldades com os irmãos e com as próprias igrejas. É um currículo que mostra quanto, de fato, aquilo que Jesus disse que ocorria, ocorreu. Não nos compete, nem temos a condição, né, evolutiva de dizer que quem evoluiu mais, quem caminhou mais, mas sem dúvida alguma poderíamos responder ao nosso querido amigo que ele deu um grande salto, viu? Olha, é um salto gigantesco, né? É um salto ao longo, realmente, como a Assis colocou, de mais de 30 anos de dedicação, mas de dedicação ao ponto dele dizer, não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E eu sou um prisioneiro do Cristo, né? Então, nós entendemos que esse processo foi um processo extraordinário e de onde ele estiver até hoje, ele ajuda e muito, em especial, espíritos intelectualizados, mas distantes de Jesus, conforme os relatos dentro da nossa literatura espírita. Muito bem. O que você ia falar antes da pergunta? Você tem algo para falar assim, por favor, vamos voltar. Não, era exatamente a questão de Saulo,
de Saulo como um evangelizador, né, escolhido, né? Então, há um detalhe na fala dele, que ele diz assim, que pregar o evangelho para ele não era obrigação, era glória. Eu acho isso muito importante, né? Então, quando nós nos localizamos na condição de pequenos colaboradores, no sentido da divulgação do evangelho, isso nunca pode representar para nós peso, é a glória, né? Então, Paulo coloca muito bem, não faz por obrigação. E ele recomenda nada fazeis por contendas, nada fazeis porque, né, como é que se diz, por aparecer, né? Então, é uma honra que nós temos de podermos colaborar como pequenos trabalhadores que somos. A minha enciclopédia aqui, me mostrou onde está o que eu estava procurando e não achei. Está aqui o pequeno currículo, viu? O pequeno currículo de Paulo, por ele mesmo. Ele diz assim, nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com um sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse da minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Olha que coisa bonita, né? Abandonado pelos amigos da infância, tive que procurar o deserto e recomeçar a vida. 3 anos no deserto de Dan, na companhia do casal Prisca e Áquila, que fugiu para lá com medo dele. Ele passou 1 ano e meio com isso engasgado, até que um dia arranjou coragem e confessou para o casal que ele, que ali estava, era o próprio perseguidor. E é muito bonita a reação, em especial de Áquila, né, que o abraça, e que é ali o primeiro momento que ele sente o valor do perdão, né? Ele continua dizendo, da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. E muitas pessoas perguntam por quê? Porque dentro da tradição da educação judaica, cada família detém uma espécie de técnica de saber. E o saber técnico da família de Paulo era exatamente a tecelagem. Então, é por isso que quando ele sai, né, da sua condição de doutor da lei, do Sinédrio, ele então adota aquilo que é a tradição da sua família. Tá? Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Então começou o rótulo, né? Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros, é o caso do pai dele. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Diga-se de passagem, não conseguia fazer palestras, né? Eu costumo brincar, mas falando sério, dizendo que a primeira atividade de Paulo em Antioquia da Síria foi exatamente o diálogo fraterno. Ele sentava nos bancos toscos, né, para conversar com as pessoas que queriam saber de Jesus. Então, foi um diálogo fraterno que ele começou. Né? Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades. Olha aí. Visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera, como Assis colocou. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio, mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão de seu amor. É aquela serenidade a qual nos referimos. Ele atinge pelo trabalho, pela luta, pelo sacrifício e pelo testemunho. Outra coisa muito importante é quando ele, na sua última viagem, vai a Roma. E não é, logo de pronto, julgado, nem muito menos condenado. Ali ele desenvolve também todo um trabalho muito importante. Mas quando chega o término, de fato, da sua atividade, né, junto aos irmãos, ele então será visitado pelo seu algoz, né, será decapitado. Ora, o que é que vai ocorrer? Todo aquele constrangimento, mas ele consola, inclusive, o seu próprio algoz. O que nos chama a atenção é a coragem no momento do testemunho maior,
Não é isso, dona Rejane? O testemunho não é fácil, não. Os pequenos, imagine esse grande. E quando ele, então, tomba, ou seja, o seu corpo tomba, separação, cabeça e tronco, ele desperta no plano espiritual, tateando ainda em escuridão, naquele momento de transição, e faz a mesma pergunta que ele fez às portas de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? Que queres que eu É faça? de uma grandeza extraordinária. Olha, a gente não chega nem no chulé, né? Então, vamos aprender com esse espírito extraordinário, com certeza. Sara, nós temos aqui algumas perguntas, inclusive de Amadeu, mas eu não posso Amadeu, um grande abraço. Nosso irmão eu não Amadeu, posso que deixar alegria. aqui, eu não posso aqui deixar de relatar um fato que aconteceu com o Assis e comigo, e com o Nilo. Nós estávamos em Mossoró Nosso fazendo Amadeu, uma atividade, e nós estávamos num quarto, com ar-condicionado, tudo direitinho. Aí lá para as tantas você diz assim: meu Deus do céu, com aquele jeito que você sabe, Paulo de Tarso não teve isso, e nós estamos aqui. Amadeu, lembrando. Ontem eu estava falando com a Cristina, da presidente da Federação Pernambucana, e ela disse: Tavares, também aconteceu com a gente. A gente saiu em caravana para ir a Araripina. Você sabe que Araripina é lá no final do Rio, do Pernambuco. E ela disse: a gente já estava agoniado, não sei o que. E alguém disse: vamos lembrar que Paulo de Tarso andou a pé, não como nós estamos com ar-condicionado. E aquilo disse que reviveu a emoção dela. Mas, até nisso Paulo ajuda. Eu achei tão lindo quando ela se rememorou que Paulo não teve dessas benécias que nós temos para divulgar o Evangelho. E Amadeu, ele, além de estar presente, Marineide, Reginaldo, Elizabeth das Quintas, Zé Nilton, Delson, uma turma boa. Amadeu fez uma pergunta. Ele assim: boa noite, minha irmã Sandra e meu irmão Assis. Sandra, teria o cristianismo prosperado e se universalizado sem a participação de Paulo de Tarso? Será que teria chegado onde ele chegou, ou Assis? Acredito que não. A missão de Paulo foi precisamente essa: possibilitar que o Evangelho ele saísse do Oriente e chegasse no Ocidente. E eu gostaria de adicionar só uma curiosidade. Quando Paulo ele quer viajar para outras cidades onde ele estava, e aí então há um fenômeno mediúnico. Aparece um espírito, né? E diz assim: passa a Macedônia. É um jovem, o espírito de um jovem. Então, é quando o cristianismo chegará pela primeira vez em solo europeu, né? Então, ele vai e se dirigirá, então, a Filipos, né? E ali, então, começa a divulgação do cristianismo na Europa, através de um fenômeno mediúnico, de um espírito que se apresenta, espírito jovial, e diz assim: passa a Macedônia. Então, eu também acredito, querido Amadeu, que sem Paulo, realmente, provavelmente o cristianismo ficaria muito reduzido. Não esquecer que quando Jesus fala a Ananias, ele fala duas coisas: que Paulo teria a incumbência de levar a palavra dele aos filhos de Israel, porque é isso que Paulo fazia. Quando ele chegava em qualquer local, a primeira coisa que ele procurava era na sinagoga, né? Então, ele realmente procurava primeiro os filhos de Israel, e depois ele espalhava a mensagem aos chamados gentios, né? Daí ele ser cognominado apóstolo dos gentios. Mas ele tem essa dupla tarefa, junto aos judeus mesmo, e também junto à gentilidade. Então, Paulo é, sem dúvida nenhuma, o grande propagador. E nós diríamos assim um pouquinho mais: o cristianismo propagado tem muita marca do próprio Paulo. Às vezes a gente percebe, com todo respeito, assim, não vai gostar do que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Às vezes a gente percebe, assim, Paulo mais forte, né? Mais forte a palavra paulina mesmo, a interpretação paulina, fica muito evidente isso, muito evidente. Maravilha. Mas nós temos uma pergunta aqui, Sandra, estamos colocando aí, da Cristina da Candelária. Não, essa você já respondeu, porque ela fez aqui que era aquilo que você falou no início, que Paulo já não estava com aquele entusiasmo todo, né? É o Guto, olha, o Guto de Ponta Negra, pergunta assim, a pergunta de Saulo ao Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? Que ensinamento tem para todos nós? Porque ele faz isso lá
na Damasco, e depois, agora você nos relatando que também quando ele volta ao plano espiritual. É uma pergunta realmente que tem um ensinamento muito profundo, não é isso, Assis e Sandra? Meu querido, inclusive é importante dizer, lembrar, Assis vai me ajudar, que quando Abigail está ali com seu irmão, Jesiel esteve às portas da desencarnação, em consequência do apedrejamento, o que é que Jesiel vai dizer sobre Paulo? Vai dizer sobre Saulo, a Abigail. Quando ele o quê? Conhecer a Jesus. Quando ele conhecer a Jesus, ele já consola, já antevê tudo aquilo que ele poderia ser. A experiência de Saulo é considerada pelos teólogos, geógrafos e tudo, como uma experiência mística, poderíamos dizer assim, fulminante, né? Mas o fulminante, a gente já teve a oportunidade de dizer, ele já vinha ruminando, né? Ruminando, a partir, em especial, do encontro com os homens do caminho. Então, ele trazia dentro dele toda aquela crise existencial. E, quando, de fato, ele vê e ouve a Jesus, ele vê a luz e ouve a Jesus, então, ele tem uma constatação fulminante. Realmente, o carpinteiro era o Messias. Então, no popular, ele cai na real, né? Caiu a ficha. O pessoal hoje diz assim, conectou o chip, né? Então, não teve como não, né? A coisa ficou evidente para ele. Agora, antes da pergunta, o que eu acho, Guto, mais interessante é que a determinação dessa personalidade. Ele não choramingou, Senhor, perdoa, Senhor, estava errado. Ele não faz a choradeira, né? Ele vai direto para a ação. Ele percebe, como se diz assim, ele identifica que, de fato, ele estava equivocado em relação, ele que também estudava sobre a vinda do Messias, então ele descobre, ali está o Messias. Deve ter sido uma experiência assim, fulminante, né? Então a pergunta dele ressoa para nós, né, que ainda não temos essas experiências místicas fulminantes, né? Então, o que queres que eu faça? Foi a constatação de que aquele Messias que ele estudava, que ele sabia que viria, era aquele que se dirigiu a ele. Então, foi vamos dizer assim, uma conversão plena, total, né? E aí a conversão foi seguida exatamente de quê? Paulo ele queima, vamos dizer assim, entre aspas, etapas, né? Ele tem o chamado, ele tem a conversão, ele tem o processo de autoencontro para a ação. Então, tudo isso, na experiência de Damasco, é pleno, é total. Então, por isso a pergunta que ressoa para nós até hoje, né? Quer colocar alguma coisa? Pode dizer. E a gente ressalta também, não é, a conquista da humildade de Paulo, né, ao longo desses 30 e tantos anos, porque já no finalzinho, né, quando ele já sai para a sua viagem para Roma, já preso, é um momento muito bonito em que a própria mãe de Jesus, Maria de Nazaré, vem se despedir dele. Tiago, já velhinho, muita gente já vieram se despedir dele, crianças, jovens, adultos, idosos, e a mãe de Jesus. E Lucas fica tão assim emocionado com tanto amor que aquelas pessoas demonstraram a Paulo, e Lucas diz exatamente assim: poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado, por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. E Emmanuel diz que Paulo pareceu ponderar profundamente a advertência e acentuou: olha que lindo. Não, Lucas, não escrevas sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo.
Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses, e sim com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Falarás de nossos reencontros com os homens poderosos e cultos, de nossos serviços junto dos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho, no futuro, não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor, tão longo, aliás, dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade. Essa resposta é para matar qualquer um do coração. E em relação ainda à questão do bom combate, não é? Quando Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E Emmanuel, já comentando essa passagem, já na obra Seara dos Médiuns, ele nos diz assim: nas lides da evolução, há combate e bom combate. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andar em combate até o encontro pessoal com o Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre. Vejamos o destaque de Emmanuel. Ele, Paulo, que andar em combate até o encontro pessoal com o Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias. Mas desde o instante em que Ananias o recolheu enceguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa, incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente. Jamais deixou de servir a causa do bem que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. E aí, queridos irmãos, Emmanuel, nessa mensagem, concluindo, ele diz: ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Aqui já no livro Palavras de Vida Eterna. Muito bom. Assis, você é danado, você é uma verdadeira enciclopédia. Mas, Sandra, eu estou aqui numa dúvida danada. Eu tenho tantas perguntas aqui do Face, tantas perguntas também do WhatsApp, mas eu quero colocar aqui duas numa lapada só, porque a gente já está estourando o horário, vocês têm os seus compromissos. Nós temos aqui outra do Zé Newton, que ele pergunta se existe alguma similitude entre Maria de Magdala, Madalena e Paulo, em relação a superar as vicissitudes. E Rejane, ela pergunta também, a nossa Rejane, acredito que temos a nossa estrada de Damasco, o nosso momento de conversão, o que é que vocês dizem? Essa estrada de Damasco, que tanto serviu para Madalena como para Paulo, um dia também vai chegar a essa estrada e encontrar aquela voz brilhante e a luz de Jesus? Eu vou responder uma, assim vai responder outra, tá?
Eu diria, em relação especificamente a Maria de Magdala e a Saulo, que Saulo de Tarso representa, o Paulo de Tarso, representa aquela criatura que possuía muitos valores, inclusive da cultura. Paulo é um homem cosmopolita, ele tem a ver com a cultura grega, com a cultura judaica, com a cultura romana. Então, ele era, podemos dizer assim, uma figura intelectualizada, né? Que dispunha de grandes elementos intelectuais, além de uma formação educacional dentro das tradições judaicas, além de toda uma dimensão afetiva, até mesmo pela amorosidade, com que o Espírito Emmanuel fala da relação, né, dele com Abigail, sua noiva, que nunca concretizou, obviamente, o casamento em razão dos fatos que estão no livro. Então, ele tem, vamos dizer assim, um arcabouço maior, sob o ponto de vista de progressos, tanto no campo intelectual, como também algumas condições já de ordem moral, oferecida pelo conhecimento que ele tinha e por uma atitude que ele tem, conforme Emmanuel revela, de querer seguir a lei mosaica. Então, ele tinha, vamos dizer, o problema dele era a direção, né? O problema dele era a direção. Então, na hora que ele percebeu que estava na direção errada, ele foi para a direção correta. Por isso, essa experiência mística tão forte. E Maria não. Maria, ela não tem esse arcabouço todo, né? Embora tivesse, conforme nos relata o Espírito Irmão X, na obra Boa Nova, algo que vai caracterizá-la como muito parecida conosco, né? A sede do verdadeiro amor. Então, era alguém que tinha uma vida, uma dificuldade, mas ela tinha interiormente o desejo de acertar também, o desejo de amar. Por essa razão, é quando Jesus, o Gólgota, o Calvário, a libertação, a ascensão do Senhor, e o encontro dela com os Hansenianos de Dalmanuta, que vão ao seu encontro, e na hora que ela tem que dizer que Jesus já havia partido, uma criancinha lhe toma a mão e lhe pede para acompanhá-los a fim de falar sobre Jesus. Ela, então, é tocada, aí é uma pequena diferença das experiências dos dois, ela é tocada principalmente na dimensão do afeto, na dimensão do amor, né? Paulo, até em razão da sua missão, ele é, vamos dizer assim, ele tem coração, mas tem razão, uma razão muito forte. E Maria, na minha compreensão, na minha limitação, assim pode pensar diferente, né? Na minha limitação, eu acho que ela tem, por excelência, a manifestação da amorosidade e do cuidado. E eu deixo a sua pergunta, Rejane, para ele, sobre o estado de Damasco de cada um. Ah, meu Jesus de Nazaré. Realmente. É isso, nós vamos Rejane, querida amiga Rejane, e todos os que nos ouvem. Realmente, cada um de nós tem a sua estrada de Damasco, não é? O nosso encontro com Jesus, e que nós possamos realmente ouvir a sua voz, né? Que quereis que eu faça, Senhor? Nós precisamos perguntar ao nosso Divino Mestre. Emmanuel, numa mensagem, no livro Caminho, Verdade e Vida, que intitula-se Madalena, ele diz que entre os vultos do cristianismo, Madalena é número 1. Emmanuel exalta Madalena. Ele diz que Paulo de Tarso, o antigo Saulo, ele já tinha conquistas, ele já tinha, não é? Mas Madalena, ela teve que lidar com a parte mais difícil, que eram os limites morais, né? Os processos obsessivos que enfrentava, e o processo dela de conversão é tão grande que, de fato, ela se torna a mensageira da ressurreição do Senhor. Então, mas todos dois, cada um no seu campo de trabalho, devem estar atuando muito nesse planeta, não é? Para que nós tenhamos a nossa estrada. Para que nós, viu, Rejane e amigos, nós tenhamos a nossa estrada de Damasco. Nós precisamos encontrar Jesus na estrada de Damasco e tê-lo dentro de nós. Um grande abraço, irmãos.
Sandra, muito obrigado. Nós temos aqui mais algumas perguntas, mas a gente não quer estourar o tempo e a sua bondade em vir aqui conosco. Sei que você tem muitos e muitos a fazer, mas nós agradecemos demais. E eu queria convidar a você, o Assis, para fazerem a prece final, mas antes disso eu queria falar da nossa programação aqui na Web Rádio, né? A nossa Web Rádio tem toda segunda e sexta-feira o programa com Amadeu Ferreira, nos domínios da mediunidade. Na terça-feira, nós temos o programa com o nosso irmão Décio Soares, lá de São Paulo. Nosso irmão vai falar, o programa dele é Construindo Pontes para a Eternidade, e amanhã vai ser justamente a ação da prece. Toda quarta-feira nós temos o nosso irmão Alexandre Santos falando sobre o programa dele é Filosofia, Ciência e Moral. Inclusive está falando também sobre a vida e a obra de Paulo de Tarso. Hoje nós tivemos os nossos queridos Sandra e Assis, né? Amanhã nós iremos ter o nosso Maurício Cury, lá de Brasília. Ele também faz, além de ser da fé, também faz a parte do Café com Luz, e vai falar sobre a fé. Nós sabemos o que é, o Espiritismo Responde. Na quarta-feira volta o nosso irmão Fábio Dionísio, que vai continuar falando sobre Santo Agostinho. Na quinta-feira, o nosso irmão Ulisses de Ângeles, lá de Bertioga, vai falar sobre o movimento espírita na atualidade. Sandra, e essa aí você conhece demais, Denise Lino, lá de Campina Grande, vai estar com a gente aqui, né, falando, aprendeste que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. No sábado, Silvio Romero, de Recife, vai falar sobre de lua de mel com a vida. No domingo, o nosso Cosme, Damião e Dona Lilian vão estar aqui com a gente, falando sobre a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. E na segunda-feira, Altamir Cunha, o nosso querido Altamir, vai falar sobre o Espiritismo, perguntas e respostas. E fechando, Sandra, basicamente eu posso dizer assim, esse mês de junho maravilhoso, o nosso irmão Quincas Veloso, lá do Centro Espírita, Humildade, Amor e Luz, de Monte Carmelo, vai falar sobre Chico Xavier, um homem chamado amor, principalmente ele, que conviveu e viveu com o nosso querido Chico. Então deve trazer histórias aí fantásticas e maravilhosas. Então essa é a nossa programação para a semana de final de junho. Começamos essa semana de pé direito com você e com a Assis. Ficamos aqui verdadeiramente agradecendo, querendo pedir mais, né? Quem sabe depois você não arranja uma folgazinha na agenda e nos presenteia de novo. A gente se reencontra, com certeza. Eu acho que essa pandemia vai demorar um pouquinho mais, então a gente se encontra assim, lá para agosto, a gente se encontra, com certeza. Se Deus quiser. Então, vai você, o Assis, a prece, trazendo a verba do agradecimento. Oh, que bom! Queridos irmãos, que nesse momento nós possamos agradecer a Deus nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus o convívio com o pensamento espírita que revive as lições do Divino Amigo, nos convidando a todos para o nosso processo de conversão interior à luz do Evangelho. Obrigado, Senhor, por mais este momento que passamos reunidos em vosso nome. Que as tuas vibrações nos alcancem, envolvendo a terra inteira, para que, sustentados na árvore do teu Evangelho, nós possamos prosseguir, confiantes, operosos e otimistas no bem. Abençoa todos aqueles que enfrentam as grandes lutas nos hospitais deste Brasil, aqueles que estão desencarnando, possam ser acolhidos pelos benfeitores espirituais, reconstituindo as suas vidas no plano maior da vida. Abençoa este programa para que ele continue semeando luz, esperança, esclarecimento, conforto e paz nos corações que assistem este programa. Despede-nos então na tua paz e na tua harmonia e que possamos
encerrar nesse clima de muita confiança em Deus, o nosso estudo da noite. Graças a Deus. Um beijo em Emily, viu? Beijão. Obrigado, Tavares. Rejane, Amadeu, Amadeus, todos, Rejane e Genilton. todos os amigos queridos. Vai, Muito um obrigado. abraço aí na Elizabeth. Tchau, tchau. Fique em paz. Muito obrigado, minha irmã. Deus que lhe pague.